Bom, hoje eu vou falar sobre macrófitas aquáticas, tá? Que é um grupo biológico que vive na água e é uma interface também da água com a terra, né? Com o ambiente terrestre. O metabolismo de um ecossistema, que vocês já viram em outras aulas, compreende 3 etapas principais. A produção, que a gente viu, produção primária e produção secundária. O consumo, que são os consumidores primários, que são os herbívoros, e os consumidores secundários, que são os carnívoros. E a decomposição, que são os decompositores, que fazem a reciclagem da matéria, como também a gente viu em aulas anteriores. E aqui vocês estão recapitulando que os produtores primários fazem a fotossíntese, grande parte, né, faz a fotossíntese, uma pequena parte faz a quimiossíntese. Então, os produtores primários em ecossistemas aquáticos, nós podemos referenciar como o fitoplâncton. Além do fitoplâncton, tem outras formas de vida vegetal microscópica, como também a parte bentônica, né? Fitobentos, e também as algas que ficam aderidas a algum substrato, como que eu disponibilizei um texto sobre isso para vocês, tá? Além disso, temos as macrófitas aquáticas e algumas espécies de bactérias. As macrófitas aquáticas, esse é o nome atual, né? São importantes componentes estruturais e do metabolismo dos ecossistemas aquáticos tropicais sul-americanos. Segundo um autor, Neff, nesses ambientes, 95% da biomassa total concentra-se nas plantas aquáticas. O nome genérico é plantas aquáticas, o nome genérico mais formal, né, mais científico, mas também é geral, são macrófitas aquáticas. Então, quem são essas macrófitas aquáticas? É um grupo bastante biodiverso. São vegetais visíveis a olho nu, com partes fotossinteticamente ativas, permanentemente ou por diversos meses, todos os anos, total ou parcialmente submersas em água doce ou salobra, podendo ainda ser flutuantes. Então, é qualquer vegetal macroscópico, visível ao olho nu, que fica ou de uma forma permanente ou por algum tempo submersa ou imersa na água, tá? Então, representam os diversos grupos botânicos, como algas, musgos, pteridófitas e angiospermas, sendo amplamente distribuídas pelos ambientes aquáticos e áreas alagadas, chamado wetlands. Então, há também os mangues, tá? E os campos alagados que estão entre o continente e o mar também são considerados áreas alagadas e tem essas macrófitas aquáticas. Tem alguns nomes que foram colocados para as macrófitas aquáticas que não são mais utilizadas. Hidrófitas, elófitas, euhidrófitas, liminófitos, plantas aquáticas, macrófitos e macrófitas aquáticas. Esse último
é o que é mais utilizado e aceito. Então, com relação às macrófitas aquáticas, nós temos o chamado evolução, porque houve uma conquista do ambiente terrestre pelas plantas vasculares, inicialmente. E aí houve uma adaptação a esse ambiente seco, com a possibilidade de realizar a fertilização sem depender da água, propiciando a vasta dispersão das plantas vasculares, principalmente das angiospermas. Quando pensamos em plantas aquáticas, fazendo uma ligação com a teoria evolucionista de que tudo foi criado na água imediatamente, o que podemos pensar é que então as macrófitas não evoluíram muito. Será que foi isso mesmo? Então vamos ver. O Retorno parece um título de filme, né? Tem até um filme assim, né? Algumas briófitas, pteridófitas e angiospermas aventuraram-se a voltar ao ambiente aquático. Essas plantas carregaram para a água os métodos reprodutivos relativos ao ambiente terrestre, aquele adaptado ao ambiente seco, né? No entanto, algumas desenvolveram formas de reprodução peculiares, como a propagação vegetativa, né? Que aí são na forma de rizoides e sem a necessidade de uma reprodução entre partes fêmeas e partes masculinas, né, e femininas. No retorno ao ambiente primitivo, as atuais plantas aquáticas adquiriram novas características, como cutícula fina, certo? Na água não há necessidade de você ter uma proteção contra o dessecamento. Então, a cutícula fina, estômatos não funcionais, já que está dentro da água, então não tem como, para que regular a transpiração, né? E elementos traqueais pobremente lignificados, porque a sustentação na água não há necessidade do caule dessas plantas serem muito rígidos. Então, as diferentes transformações sofridas pelas plantas aquáticas possibilitaram que elas colonizassem uma ampla área e a de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Então, a partir daí, gente, como há uma gama de uma variedade biológica muito grande de macrófitas aquáticas, e muitas vezes temos a dificuldade daquele especialista conseguir identificar a taxonomia, né, de uma forma tradicional. Então, muitas vezes a classificação pode ser feita de uma forma da relação daquela planta com o seu ambiente, tá? Então, nesse caso, vocês têm no livro do Esteves, né, uma classificação das macrófitas quanto ao seu biótipo. Então, vamos ver como que isso é feito. Dada a heterogeneidade filogenética e taxonômica das macrófitas aquáticas, estes vegetais são preferencialmente classificados quanto ao seu biótipo, que reflete, assim, o grau de adaptação destas plantas, né, em relação ao meio aquático. Então, nós temos, por exemplo, eu vou depois colocar fotos disso, tá, gente? As emersas, como Tifa, Polygonum, Paspalum repens,
Essas são aquelas gramíneas que ficam ao redor do lago, por exemplo, né? A tifa, por exemplo, é a taboa, muito conhecida. Temos as com folhas flutuantes, como a ninféia, por exemplo, a Vitória régia, né? Então, vocês têm boa parte da planta está submersa, mas as folhas estão boiando na água, então com folhas flutuantes. Existe as submersas enraizadas, então aquelas que vivem com raízes no substrato, né, no fundo do lago, no fundo do rio, né, com as raízes, e aí o caule vai indo e a parte reprodutiva fica fora da água, como acontece com a egéria, a myriophyllum e a hidrila, por exemplo. Tá? Tudo isso eu vou colocar as fotos, tá bom? Existem as submersas livres, que aí elas ficam livres dentro da água, mas elas não estão enraizadas, como a utriculária, que é uma planta carnívora, ela tem aqueles utrículos que são os copinhos, que ela abre a parte, a tampinha do utrículo e como falar assim, diferença, né, de pressão, suga copépoda, cladócera, rotífera, o que puder couber naquele utrículo, depois fecha. E aí se alimenta da parte mole e depois ela espere a carapaça. Interessante, né? É um vegetal. E tem o Ceratophyllum, que é a chamada vulgo cebolinha, tá? Ela fica também submersa na água. Existem as flutuantes. Grande parte do material vegetal está acima da água, como a Eichhornia craspis, que é o aguapé, tá? E a Pistia stratiotes, que também tem umas folhas bem grandes assim, que eu vou mostrar as fotos de cada uma, tá? Gente, quem quiser falar alguma coisa, por favor, por voz, porque eu sempre amplio os slides para eu conseguir ler com mais atenção, tá? Então, aqui são esses biotipos ou biotipos, né? Então, nós temos a número 1, aqui, ó, né? Essa primeira aqui, mais externa, a água, são as anfíbias, em que parte do tempo dela, ela fica na parte terrestre. E uma outra parte fica um pouco submersa, tá? Depois a número 2, que é emergente, né? Então, uma grande parte fica fora da água, mas ela pode ficar enraizada no solo, né? Do ambiente aquático. E as com folhas flutuantes fixas, como, por exemplo, a Vitória régia, né? Pode ser isso também, tá? A 4 é flutuante livre, como a Eichhornia craspis, né? O aguapé, a 4. A 5, submersa fixa, nós temos aqui, né, a 5. Então, só a parte de flor, fruto, né? A parte onde tem a parte reprodutiva fica para fora da água. Existe a 6, que ela fica dentro da água livre, tá? Que é a cebolinha, por exemplo. E as epífitas, que ela se aproveita de algum substrato, seja pedra, seja um outro organismo, ou então uma planta maior do que ela, para ela ficar em cima, né? Então, esses são
os principais biotipos de macrófitas aquáticas. Aqui algumas fotos, né, como eu disse. Aqui nós temos a tifa, que é a taboa, que são as emersas. Então, elas ficam rodeando, né, elas ficam mais nas margens dos rios e dos lagos, né? A poligônio também, você vê que ela fica na margem também, né? Aqui embaixo. Aqui nós temos, tá vendo as florzinhas bem pequenininhas, branquinhas com o centrinho amarelo, né? São as Sagitta, né? Essa aqui não é do Brasil, tá? É uma outra emersa também. Exemplo. O nelumbo, né? Aqui, esse nelumbo, vocês estão vendo como que é, né? O aerênquima, né? Há uns buracos que tem o oxigênio, né? E que deixa essa parte bem, digamos, mais leve, né? Para ficar flutuando, né? Ou então imerso na água. Vocês veem que as flores, elas são bem vistosas. Isso é uma adaptação bem comum das macrófitas aquáticas, porque como elas estão dentro da água, tá? Então elas têm que ter algumas partes que devem estar visíveis para os polinizadores. Então, nesse caso, eles preferem deixar as flores bem vistosas. Então, o aguapé tem uma flor, né, lilás muito linda, né? Então, todas têm, geralmente, as flores são bem belas, né? Aqui o Paspalum repens, que fica sempre numa área mais parada, né, ao redor, ou numa entrada de um rio, assim. Então, ele necessita de uma área mais parada, também é um exemplo, né? E aí agora começamos com as folhas flutuantes. Então, aqui, olha só, né? Vocês percebem... eu não consigo aqui o nome. Aqui chama Trapanatans. Vocês percebem? Isso é vegetação, né? Então, existe estratégias de otimização da fotossíntese. Como elas estão dentro da água, então as duas coisas acontecem. Aqui, por exemplo, essa espécie, ela tem as folhas bem pequenas, né? Se for pensar assim em termos de dimensão, e que faz com que haja, e bem numerosa. Por que isso? Porque faz com que aumente a área de absorção da radiação solar e uma efetivação, né? Torna mais efetiva a produção primária, a fotossíntese. Então, isso é uma estratégia. Ou as folhas são grandes, como acontece com a Vitória Régia, né? São grandes assim, tal. Então você tem uma folha, mas é uma folha gigante, né? E aí você tem uma otimização da fotossíntese. Ou então, se são pequenas as folhas, elas são bem numerosas para também otimizar a fotossíntese. Então, são essas duas estratégias, de uma forma geral, que as plantas aquáticas, que as macrófitas aquáticas têm, tá? Aqui, olha que bonitinha, olha só. Tá vendo que é cheio de espinhos, de cílios? Para que isso, gente? Para que esses cílios? Olha só que linda. Essa aqui é uma ninfóide índica. Então, você vê, ela é bem vistosa no meio dessas folhas, né, todas verdes, e que muitas vezes os polinizadores, né, não, não vêm direito. Então, a flor é um destaque. E aí, o miolinho dessa aqui é amarelinho, né, ouro,
e ela é branca. Por que vocês acham que tem esses, eu não sei como que chama, né? São pelinhos, né? Ao redor das pétalas. Olha só, vocês estão percebendo aqui? O que vocês acham que pode ser? Eu já coloquei uma estratégia desse lance das folhas, né? Mas isso aqui é uma estratégia importante também para as plantas aquáticas, as macrófitas. O que vocês acham? O que pode ser esse lance aqui? Alguém pode me falar? Contando até 5, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, tá dormindo, gente? Pode não. Ó, para que o polinizador, caso ele fique, grude, né? As patinhas ficam grudadas na flor e aí efetiva a polinização. Então, é uma forma de grudar o polinizador. Olha só, tá vendo como é muito importante, né, que as flores sejam bem vistosas? No meio desse amaranhado de folhas verdes, você consegue visualizar, né? Então, essa também com folhas flutuantes é uma ninfóide também, né? Aqui vocês têm uma outra adaptação, que é a reprodução vegetativa, que são os rizóides aqui em cima, tá vendo? Que aí você tem uma dispersão, uma reprodução mais veloz, vamos pensar assim, né? Ela dissemina, né? Ela aumenta o seu banco de uma forma maior. Aqui vocês veem essa parte, né, das folhas, muitas vezes elas são cerosas, né? Olha a flor também aqui, bem vistosa aqui embaixo. Então, tudo isso são adaptações. E aqui as cebolinhas, as submersas enraizadas aqui, ó, a cebolinha, Ceratophyllum. Isso aqui tem muito na Lagoa Bonita, tá? Então, tem que estar, essas plantas que estão submersas, a água tem que estar transparente, porque elas não podem ficar dentro de água túrbida, porque não vai entrar a radiação de uma forma legal para elas, né? Então, as submersas enraizadas, elas têm que estar em local bem transparente para que elas consigam reproduzir e se manter, tá bom? E esse aqui, gente, é a chamada Egéria densa. A egéria, olha só que bonito, né? A egéria, sabe aqueles colares retorcidos, né? Que você põe no carnaval, ou que aquelas mulheres havaianas dançam, né, com aqueles colares. A egéria é mais ou menos assim, ela vai se contorcendo nela mesma, sabe? Entendeu? E ela também precisa, como vocês estão vendo, já que elas são submersas, enraizadas, de que a água seja transparente. Olha quanta egéria, né? Você não consegue andar no lago desse, né? Aqui nós temos, né, uma visualização de algumas macrófitas. Eu não estou conseguindo identificar, mas aqui chama-se a hidrila. Essa hidrila, gente, o pessoal usa muito para aquário, porque muitas macrófitas são belíssimas, né? São ornamentais, então são usadas muito para você ornamentar aquários, tal, e que como cada uma tem uma função, né? Uma fica mais na parte
de baixo, a outra fica flutuando. Então, o pessoal compra essas macrófitas e instala nos aquários de casa, né? Geralmente, você tem que ter uma certa dimensão para você conseguir colocar as macrófitas, a não ser que você coloque poucas, mas aí elas crescem rápido, né? Muitas vezes você tem que retirar para você manter o aquário no equilíbrio, né? Senão a bichinha domina. Aqui, olha só que bonito, né? Uma capomba. Aqui, olha, são as folhas, né? As duas estratégias que eu falei, né? No caso das folhas bem fininhas, aqui, olha só, elas formam como se fosse um leque, né? E isso, o que acontece? Aumenta o quê? A área de potencialização para que a radiação incidente, a radiação solar incidente, faça com que a fotossíntese seja mais efetiva. Então, você vê, né? Flutua essa folha assim, e aí, ó, vai aumentando a área de absorção. Aqui do lado é a estratégia que eu falei, que das flores bem vistosas para que sejam polinizadas, né? São lindíssimas, né? As plantas aquáticas, né? Então, as macrófitas submersas livres, então elas ficam dentro da água livres. Elas podem até enraizar, tá? Mas isso é facultativo, não é obrigatório. Aí também vocês veem né, nesse caso, a utriculária, que é a carnívora, né? Aqui são os utrículos, tá vendo? Que aí abre o utrículo, chupa o copépoda, fecha o utrículo, come e joga para fora a carapaça. Isso eu vi no experimento que eu fiz, né? É bem interessante. E aí vocês veem a diferenciação, né? Como que é o lance das flores bem vistosas, das folhas, né? Aqui, ó. E aí você tem... Porque como ela é submersa, livre, então, tanto as flores, que quando vai a flor vai para fora da água. É o único momento que vai para fora da água é a flor, né? Então, ela tem que ter as folhas também bem assim, fáceis, né, de fazer a absorção da luz, da fotossíntese. Aqui as flutuantes também. Essa aqui, se não me engano, é aguapé, vamos ver. É aguapé. Olha só, gente. A Icônia craspis. Olha, a flor dela também é lindíssima, né? Professora, Oi, diga. então, quando as plantas que ficam na superfície, a estratégia delas, das folhas, que eu digo, tentar fora da superfície, tentar acima da água, é melhor que ela tenha uma área de superfície maior. Tipo, uma folha chapada com uma área grande, mas quando está dentro da água, quando está submersa, elas adotam a estratégia de ser folhas, como posso dizer? Nesse caso, William, você tem as duas estratégias nos dois momentos, tá? Você tem, no caso de estar fora, por exemplo, uma Vitória Régia tem uma folha grande. Essa Picha Stratiotes também, ó, tá vendo? Tem uma folha grande, né? Então, isso é mais efetivo para a fotossíntese. Mas somente a submersa que é bom ter folhas pequenas, por causa do peso em si, né? E da facilidade com que ela forma aquele leque, né? Porque está dentro da água. Agora, fora da água, flutuando, você tem as duas adaptações. Tanto folhas grandes, como a Vitória Régia, ou mesmo esta
piste aqui, né? Como folhas pequenas, como acontece com as linfóides, as linféias. Então, você, para as folhas flutuantes que ficam na superfície da água, tanto faz. Você tem as duas estratégias, tá? Mas para as submersas, aí você tem a estratégia melhor, é terem folhas pequenininhas, mais leves e que conseguem formar aquele leque para aumentar a efetividade. Deu para entender esse lance? Sim, entendi. Obrigado, professora. Nada. Então, aqui vocês veem a pista, né? Que também é bem comum. E aí você vê as folhas maiores, né? Porque elas são flutuantes, as folhas. Aqui é uma azola, né? Deixa eu ver. Não, salvínia. A salvínia também ela é ótima para aquário, né? Vocês veem que ela tem as folhinhas pequenininhas, flutuantes, né? E aqui são as raízes dela. Então é bem usada também para aquário, a salvínia. São pequenininhas. Olha a azola também. Olha só, que interessante a estratégia dela, né? A azola, ela, olha só, ela pode criar um banco dela, assim, gigante, gente. Ela tem um crescimento muito grande. A grande parte das macrófilas tem esse crescimento fácil, tá? E aqui vocês veem, né? As folhas bem pequenininhas, ó. Se não me engano, a azola é comestível. Você sabe que a gente come macrófita aquática todos os dias, né? Vamos colocando exemplos de macrófita aquática que come. Enquanto eu estou falando aqui, vocês vão colocando exemplos de macrófita aquática que a gente come todos os dias. Vamos lá. Primeiro exemplo, pode colocar ou escreve ou fala. Ó, tem esse lembra, espécie. Também, olha só as folhinhas bem pequenininhas e elas gostam dessas entradas aqui. Você não tem ideia, William? Você gosta de um arroz com feijão, não gosta? Gosta de uma alfacinha, né? De uma couve. Certo? Qualquer planta que consiga ser produzida em água é chamada de macrófita aquática. Então, aquelas plantas, então, que a gente pode fazer aquacultura, que chama? Como é que é? O arroz, gente, o arroz na China é produzido em água, né? Em área alagada. O arroz do nosso dia é uma macrófita aquática. O alface, a couve, qualquer planta que você consiga colocar em água, produzir em água, é uma macrófita aquática. Tem que ser vegetal, tá? Não vale frutas, não vale legumes, né? Mas é muita coisa, né? Isso, as hidropônicas. Tô As tentando lembrar o nome. hidropônicas também. Mas aí você não pode confundir fruta, não é macrófita aquática, certo? Ok? Então aqui, ó, a lêmina também. Você viu como que ela cresce rápido, como que tem as folhinhas pequenininhas, né? E aqui, olha, gente, temos várias macrófitas nesse campo. Se a gente fosse por campo, né? Ó, aqui em cima é Eichhornia azurea. A Eichhornia azurea, eu falo que é a prima do aguapé, porque o aguapé é Eichhornia crassicus, né? Mas a Eichhornia azurea, ela é de ambiente limpo, então ela tem lá na Lagoa Bonita. A Eichhornia crassicus, que é o aguapé,
é um indicador de ambientes poluídos, porque ela se adapta bem, sabe? Em ambientes poluídos, quanto mais nutriente, mais ela cresce. Mas a azúria não, a azúria ela gosta de ambiente limpo, tá? Aqui mais abaixo, olha só, toda essa parte aqui do fundo que está prateado, percebem? É a nossa egéria. É a egéria que parece aquele colar, né? Das havaianas. Aqui você tem os tipos cumbenses, e aí vai para cima, né? É um tipo de cebolinha, mas não é a que eu falei anteriormente. Então, aqui temos essas três. Vamos ver. Ó, aqui nós temos, olha aqui, gente, a utriculária. Tá vendo a flor da utriculária? Lindíssima, né? Aí ela põe para fora para ser polinizado. Então, é a única fase em que parte dela vai para fora da água e aí poliniza as flores. Aqui mais acima, essas folhinhas pequenininhas é salvínia, a nossa egéria, najas, né? Aquele que fica no fundo, certo? Aqui embaixo temos os filetinhos também de utriculária e os círculos aqui do lado. Então, você vê que elas convivem, né? Elas têm uma convivência entre elas, cada um dentro do seu nicho ecológico, tá? Então, nós temos aqui alguns aspectos gerais. Nos estudos de ambientes aquáticos, o enfoque era todo quase exclusivamente as comunidades do fitoplâncton, que são as algas, zooplâncton, microcrustáceos e rotíferos, e os benttos, né? Trabalhos escassos com papel insignificante nos ecossistemas, com dificuldades metodológicas. Isso na questão das macrófitas, tá? Só que o IBP, lembram-se daquela primeira aula que eu dei sobre a história, que formaram vários livros sobre métodos para padronização, né? Então, para macrófitas, colocaram que vários estudos demonstraram que a comunidade de macrófitas constitui a principal comunidade produtora de biomassa nos ecossistemas aquáticos e, segundo alguns autores, como a mais produtiva do planeta. Isso porque muitas vezes as pessoas nem se dão conta que essas plantas, né, que esse vegetal aquático macroscópico seja tão importante, né? Então, muitos autores evidenciaram a capacidade de macrófitas aquáticas acumularem grande quantidade de nutrientes, podendo ser absorvidos da água e o sedimento. Então, muitas macrófitas podem ser usadas como filtradores biológicos naturais, tá? E aí existe a Convenção Ramsar, que é uma convenção internacional, mundial, que foi protocolada em 1971, tá? Como a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional. E aí foi na cidade iraniana onde ocorreu o evento, tá? E aí você tem várias considerações que depois vocês podem ler com mais atenção, tá? Tanto de reconhecer, considerar a importância dessa vegetação, ter consciência sobre ela,
saber que ela existe, que ela tem importância não somente para o ambiente aquático, como também para o ser humano. A gente precisa muito dessa vegetação e, muitas vezes, muitas populações humanas a utilizam até hoje, não somente como alimentação, como eu disse, né, mas para outros diversos fins. Como vocês estão vendo aqui nesse quadro, tá? Que fala uma comunidade indígena utilizando as macrópotas aquáticas para diversos fins, para a construção de suas casas, para construções de alguns utensílios domésticos para fazer comida, para fazer para a própria alimentação, construir barcos, por exemplo, e outras coisas mais, né? As fibras dessas plantas aquáticas muitas vezes são utilizadas para vários fins. E aqui nós temos o habitat dessas plantas aquáticas que precisam de água, como o próprio nome diz, né? E aqui o que são áreas alagadas ou áreas úmidas. Então, são áreas que podem estar permanentemente alagada ou alguma parte do tempo alagada, como acontece aqui nessa transição do ambiente terrestre com o ambiente aquático. Então, são as áreas da interface entre esses dois ambientes, que são chamados de wetland em inglês. Tá? E aí as áreas alagadas, elas podem ser classificadas como banhados, pântanos, brejos, turfeiras, várzeas ou lagoas marginais, copos temporários, matas ciliares, regiões litorâneas, manguezais, lagos rasos e assim por diante, em que nesses ambientes o principal componente são as macrópotas aquáticas. Além disso, né, nós vimos aqui os biótipos, os tipos de ambientes e a importância da produção primária. Como é um vegetal, nós vimos para as algas e agora, novamente, é a mesma coisa, né? Então, são os nutrientes, temperatura, no caso das macrópotas, densidade vegetal, radiação solar, velocidade da corrente, porque forma aqueles bancos, né? E geralmente os bancos mais localizados em áreas mais paradas é importante para eles, né? E a própria competição entre as espécies de macrópotas. Alguns estudos são feitos para determinar a biomassa, por exemplo, com método destrutivo, que você pega a partes da planta e você seca, né? E forma aquele pozinho, né? Ou então faz um farelo, né, do material. E o não destrutivo, que é você pegar a planta e fazer a biomassa. Tanto biomassa seca como biomassa fresca, tá? E o método mais comum é o método das parcelas ou do quadrado. Se a gente faz uns quadrados de madeirinha, geralmente com essa dimensão, né, com 1 metro quadrado, por exemplo, e aí lança de uma forma aleatória naquele banco de macrópotas que você quer estudar, e aí retira aquela biomassa que ficou dentro do quadrado. Então, dá para você tanto qualificar como quantificar o que você quer. No caso aqui, você quer uma biomassa, né? E aí, pelo número de quadrados, amostragem piloto, objetivos e bom senso, né? Nesse caso, você tem que saber quanto que você vai retirar da biomassa, com a seleção do banco,
a periodicidade de amostragem, processamento das amostras e se o peso seco, ar livre ou a estufa até peso constante. Você deixa na estufa e vai pesando até ficar constante. Então, aí você tem o peso seco dessas amostras de biomassa que pode ser expresso em grama por peso seco vezes por metro quadrado, porque né, é o quadradinho, tá? Não é por volume, né? A produção primária, no caso do fitoplâncton, é você pegar a amostra e medir o fitoplâncton, né? A produção primária daquela amostra que tem o fitoplâncton dentro. No caso da macrófita aquática, você pega um pedacinho da macrófita, tem que saber padronizar esse pedaço, no caso aqui foi uma higéria que ele colocou dentro, e aí você faz as medidas tanto para oxigênio como para carbono 14, semelhante ao que eu falei para as algas na aula anterior, tá? Então, é o mesmo padrão de análise, só que aí você vai analisar a macrófita aquática. Então, você mede o oxigênio dissolvido antes e depois, né? E o método do carbono radioativo também. E aí você tem o método da determinação da biomassa por quadrados, no caso das macrófitas emersas. E aí você tem um problema, né? Que nas regiões temperadas, as macrófitas elas nascem na primavera, têm biomassa máxima no verão e morrem no inverno. E aí, nesse caso, você pode calcular a diferença entre um período e outro. No caso nosso, gente, como há uma homogeneidade da biomassa ao longo do tempo, pode haver diferenças, mas essas diferenças pode ser muito tênue, né? E aí não tem como você fazer a diferença de um pelo outro, tá? É melhor sempre trabalhar naquele momento. Há uma forma de também fazer a decomposição da macrófita aquática. E aí você faz pelos sacos. Você coloca a macrófita dentro de um saco e deixa ela decompor, tá? Lógico que tem critérios de se fazer esse experimento, tá bom? Então, tem um lance do tamanho, da abertura da malha dos sacos, do local que incuba, da quantidade de plantas, da duração do experimento, né? E a análise do material remanescente. Então, tudo isso tem que ter um bom senso e tem que ter o pré-conhecimento daquela planta para você saber como que você vai trabalhar a decomposição daquela planta, tá? Também tem a análise dos nutrientes, como acontece com as algas, nitrogênio, fósforo e os metais pesados também. Bom, sabemos da importância das macrófitas. Eu vou só colocar aqui algumas delas. Na ciclagem dos nutrientes, alimento, abrigo e ou desova para diversos organismos, como peixes, insetos e aves aquáticas, propiciam áreas com elevada diversificação de nichos ecológicos, porque a interface água e terra, né? Então, essa interface tem muitos bancos de macrófitas, que aí você tem uma amplificação da heterogeneidade ambiental e aí há uma alocação de uma diversidade biológica, porque os nichos vão ficar diversificados. Aí nós temos tanto a cadeia de herbivoria, como também a de detritos de muitas espécies de animais, tanto aquáticos como terrestres. E aí são geralmente utilizadas como rota de migração de pássaros. Então, aqui são
alguns itens de importância das macrófitas. Há os aspectos adversos do crescimento excessivo dessas macrófitas, porque como elas crescem muitas vezes de uma forma rápida, porque há um crescimento vegetativo, principalmente das das emersas, ou seja, que tem com folhas flutuantes, né, como o aguapé, por exemplo, né? E aí você tem uma intensificação disso por atividades humanas, com o aumento das concentrações de nutrientes pelo despejo de efluentes, o uso e ocupação do solo, redução da turbulência da água, porque se você tem um banco de macrófitas, você faz com que toda aquela estrutura, né, do banco reduza o efeito do vento. No caso da construção de represas, o alagamento do ecossistema terrestre reduz a velocidade da água, aumenta a sedimentação e altera o regime hidrológico. Tudo isso acontece com a construção de represas. E com a falta de competidores, muitas vezes não há competidores naturais, tá? Há uma proliferação muito grande de uma única espécie. Então, esse é um fator muito importante, né? Você tem, por exemplo, prejuízo para a navegação e geração de energia em reservatórios. Você também pode ter uma disseminação de doenças, principalmente aquelas que têm veículo, né, por água, tá? E uma redução dos usos múltiplos de reservatórios, como, por exemplo, esportes aquáticos. Aqui, gente, olha só. Salvínia, aquela bonitinha, de folhinha pequenininha, que pode usar em aquário. Olha só, parece um pasto aquático, né? Então, você não consegue usar um reservatório desse para nada. Certo? Para nada. E aí você tem uma dificuldade muito grande de até debelar esse tipo de crescimento. Como que você vai retirar essa biomassa? Pode até fazer, mas quanto tempo você vai fazer isso? Qual é a efetividade disso? E quanto vai custar, gente, fazer tudo isso? Né? Aqui é o aguapé, Pecornia crassipes, no reservatório de Barra Bonita, onde eu fiz o meu mestrado. Isso é muito, não sei se agora, né, mas era muito comum acontecer isso. Tá? E o controle? Mecânico ou manual? Físico? Químico? Muitas vezes não pode mais usar esses herbicidas que chama, né? Tá? E o biológico, tem que ter o conhecimento, quem vai comer quem, né? Aquela coisa básica. E aí, gente, aqui o mecânico. Quando vai que esse carinha vai terminar de tirar toda essa vegetação aquática? Será que vai ser efetivo? Hein? Quanto tempo que vai durar? Certo? Então, é muito custo. O melhor mesmo não é remediar, é você evitar que isso aconteça, né? A mesma coisa aqui, né? Então, é um gasto muito grande, é um custo muito grande, né? São pessoas especializadas que você tem. Essas bichinhas aqui, essas máquinas aqui, elas são muito caras, né? E aí você vai arrancando, nasce de novo. É igual braquiária no pasto
de terra, né? Você retira, tem lá os proágulos, cresce tudo de novo. Existem muitas macrófilas que são assim. Você retira, daqui a pouco ela cresce tudo de novo, tá? Ai, vai deixando aqui, ó. Outra imagem, né? Eu ficaria muito triste se eu tivesse um ambiente desse. O biológico você pode usar, né? Aí requer estudos, requer pesquisa, né? E tudo mais para você e saber quando você vai fazer essas medidas de controle biológico, como que você vai fazer tudo isso, né? Então tem que ter um pré-conhecimento muito grande para que você faz essa efetivação, mas há condições. E o químico, né? O químico realmente é o pior, a meu ver, já que você pode matar muitas outras espécies, além daquela que você quer matar, né? É igual qualquer pesticida que você lança numa agricultura, no monocultivo. Você quer matar aquelas ervas daninhas, mas você pode matar muitas outras espécies que você não está nem querendo, né? Então, aqui são equipamentos de aplicação de herbicida em ambiente aquático no reservatório de Jupiá, outubro de 2001, tá? Então, aqui no Brasil, muitos desses herbicidas não podem mais ser aplicados, tá? Eu não estou a par muito disso, mas muitos já são proibidos. E aqui nós temos as vantagens e desvantagens conforme as técnicas de controle, né? Você tem controle físico, vantagem, não poluente, não prejudica os organismos aquáticos, interrogação, né? Remove nutrientes, mas é muito caro, processo muito lento e muita repetição devido à reinfestação. Você retira a biomassa, daqui a pouco cresce tudo de novo. Controle biológico, baixo custo na aplicação, pouca produção de poluentes, pode ser economicamente lucrativo, alcança áreas não acessíveis, mas precisa de uma pesquisa bem trabalhada, né? Pode prejudicar espécies não nocivas e muitos critérios para escolha do hospedeiro específico. E o controle químico, que, a meu ver, isso é o que eu acho, é o mais perigoso, tá? Porque você tem uma questão que você não sai do seu controle, né? Como vantagem, fácil aplicação, para mim é uma desvantagem, porque só porque é fácil aplicação você manda ver, né? Morte rápida e seguro quando usado corretamente. Quando você acha que é corretamente? Hã? Desvantagem, alto custo, alguns agentes são tóxicos, pode prejudicar espécies não nocivas, isso é muito comum, e pode ser seguido por blooms, né, florescimentos de algas, são necessárias repetições nas aplicações. Então, a meu ver, é o pior, né? É o pior porque você não controla. Aqui temos alguma legislação ambiental do Brasil, tá? E eu não sei como está atualmente, porque como houve muita liberação de pesticidas na parte terrestre, eu também acredito que na parte aquática também houve esse retrocesso, né? Alguns usos da biomassa, recuperação de ambientes tropizados, usado como planta ornamental e pode ser alimentação para animais, além de nós, né? Alimento humano, adubo orgânico, biogás, podem ser usados como bioindicadores de qualidade da água e construção de adobe, né?
tijolos de terra crua, secos ao sol. Então, a biomassa pode ser usada para vários itens. Aqui temos alguns exemplos com o artesanato dos índios Guató, e eles fazem essas cestas que eles utilizam para o seu dia a dia, né? E nesse caso eles utilizaram o aguapé. E as wetlands construídas podem ser usadas para todo tipo de função, tá? Como as espécies elas têm várias funções, vários biótipos, cada tipo de macrófita pode ser usada para algum tipo de filtração. Então, vamos ver aqui. Depois vocês leem com atenção aqui, tá? Eu vou só botar algumas coisas visuais. Então, com as plantas macrófitas flutuantes, vocês podem utilizar como uma filtração inicial. Vocês põem as plantas flutuantes, a água que entra, essas plantas absorvem os resíduos iniciais. Essa água, gente, ela não pode ser água negra, tá? Ela tem que estar com alguma forma de uso, mas sem ser água negra. Pode ser água marrom, tá bom? Água negra é aquela que sai da privada, ok? Não pode ter o cocôzão, ok? Mas aí, um processo depois do primeiro trabalho, aí você pode usar a macrófita para você fazer o polimento daquela água. Então, por exemplo, as macrófitas flutuantes você pode usar nesses canais. E os canais construídos, eles têm que ter uma dimensão correta para que exista que a função seja efetiva, tá bom? Então, você tem, no caso de sistema de tratamento terciário, é uma forma de você fazer uso da macrófita para a remoção de nutrientes, tá? Principalmente o fósforo e nitrogênio, que são incorporados à biomassa das plantas. Isso é muito legal. Depois você tem que remover aquela biomassa, porque senão ela devolve para o ambiente, tá? E o sistema integrando o tratamento secundário e terciário. Então, é uma coisa a mais que você pode utilizar. Não é a única, tá? Mas você pode fazer a remoção dos nutrientes e até a redução da demanda bioquímica e a demanda química de oxigênio. Isso é bem legal, gente. Dá para se fazer nessas áreas rurais, por exemplo. Macrófitas emergentes, você tem um fluxo superficial, é um dos mais antigos sistemas de wetlands construídas, com mais de 30 anos de operação na Holanda. Então, isso não é de hoje, gente. É que o Brasil ainda está engatinhando para esse tipo de uso, né? Temos algumas ocasiões que são utilizados, alguns pilotos que já foram feitos, mas como comum, isso não é feito no Brasil. Então, a purificação da água ocorre por diversos mecanismos de ação de micro-organismos que ficam fixados no líter e na superfície do solo e na parte submersa do caule das plantas. Olha que legal, né? Então, essas emergentes, você tem o sedimento, a água, né? E a parte emergente. A água a ser tratada escorre pela superfície do solo cultivado com plantas emergentes. Geralmente são construídos canais longos, sendo a lâmina de água variável. Existe com macrófitas fixas submersas. Então, depende muito da função, tá, gente? Tá bom, gente? Cada um tem uma função mais específica.
Então, aí você tem algumas plantas que são usadas, inclusive a nossa egéria, né? O principal uso potencial dessas macrófitas submersas é o polimento. O polimento é o final, né? O polimento das águas de esgoto após o tratamento secundário. Então, seria um adendo do tratamento terciário, tá? Com o desenvolvimento de oxigênio na água pelo processo fotossintético, durante o período diurno, altas taxas de oxigenação são obtidas, o que forma condições para mineralização da matéria orgânica. Olha que beleza, né? Então, essa condição adicional das plantas aquáticas, das macrófitas, é uma condição muito interessante. Se você tem uma área rural, uma propriedade rural, você pode fazer o uso das macrófitas, porque você tem poucas pessoas, né? Dá para você controlar o uso dessas macrófitas, como que você vai utilizar, isso pode ser usado. Nesse caso, as macrófitas são cultivadas em um substrato com solo especial. A lâmina de água varia em torno de 1 metro. A forma geométrica é normalmente de um canal longo. Então, esses canais eles devem ser construídos, tá? Aqui, gente, são os filtradores. Olha só, né? Um filtro biológico, são os wetlands solos filtrantes. Tem um fluxo descendente, né? Aqui você coloca várias camadas, né? Como se fosse um filtro mesmo, e as plantas aqui em cima. Então, a água aqui de entrada, aí depois, com os filtros, você tem uma água de saída bem mais limpa. Tem o fluxo ascendente, que aí é uma outra forma de você trabalhar, né? E o corte esquemático aqui com as partes, tá? Aqui nesse caso eles colocaram arroz, beleza? Então, as principais aplicações das wetlands construídas: tratamento integral de esgoto doméstico, tratamento secundário e terciário de esgoto, tratamento de efluente agrícola, tá? Tratamento do runoff urbano, barreira de retenção para o controle da poluição difusa, tratamento de grandes volumes de água de rios, tá? Tratamento de água de rios da classe 2, recuperação de áreas alagadas, são algumas aplicações desses wetlands. As principais vantagens desses sistemas: baixo custo de implantação, alta eficiência de melhoria dos parâmetros que caracterizam os recursos hídricos, alta produção de biomassa, que pode ser utilizada na produção de ração animal, energia e biofertilizantes, entre outros. Aqui, gente, são fotos gentilmente cedidas, tá? Por uma outra colega nossa, que fez um piloto, né? Em Piracicaba, na Exalc, que é a Universidade de Agronomia, tá? Pertencente à USP, em Piracicaba, no estado de São Paulo, eu conheço, tá bom? A estação para tratamento preliminar das águas do rio Piracicaba, canal de macrófitas. Reparem que aqui no fundo temos a nossa digníssima egéria. Olha só que bonitinho, como a gente consegue já visualizar, né? E aqui temos outras plantas que já são com folhas flutuantes. Então, cada canal, cada área tem a sua função.
Aqui, olha só. Tratamento preliminar das águas do Rio Piracicaba, o sistema DHC. DHS, quer dizer, que é aquele, né, que vai subindo, né? Aqui, ó. Olha só como que é eficiente. Tanto a demanda bioquímica como a demanda química de oxigênio, 70% de redução. Coliformes fecais e totais, 99%. Cor, 90%. Turbidez, 95%. Então, como que é importante, né? A eficiência é muito grande. E a biomassa que você vai retirando e tal, você faz um tratamento, né, assim tal, e você pode usar a biomassa para a alimentação de animais. Tudo não é perdido, né? No caso do uso da biomassa, aqui, ó, você faz uma composteira com as macrófitas provenientes dos canais, e aqui você tem uma horta comunitária cultivada com composto gerado na composteira. Então, são fertilizantes que eles usam para a produção de hortaliças. Então, concluindo, qualquer planta aquática pode ser considerada uma espécie daninha, praga, se as condições ambientais forem favoráveis. Ou seja, se não existirem fatores limitantes ao crescimento e, portanto, esta poderá se proliferar ocupando extensas áreas. Controle no uso das plantas aquáticas, escolha das espécies nos tratamentos de efluentes. Nunca utilizar espécies não nativas. E o que fazer com a biomassa? Ou seja, vocês não podem ficar jogando fora essa biomassa, né? Para o manejo é necessário o conhecimento dos mecanismos biológicos e ecológicos que controlam, limitam o crescimento das plantas aquáticas. E é essencial um programa de monitoramento associado às estratégias de manejo. Então, creio que é isso que eu iria falar hoje para vocês. Estamos vendo aqui no final o nosso digníssimo Pantanal, né? Haja coisa linda, né? Nosso Brasil inteiro, né? Então é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e agora aguardo as considerações, perguntas, tanto da aula como também das atividades e tudo mais. Hello! Pergunta, gente, que eu vou dar um break e vocês vão entrar daqui meia hora na outra sala. Yara, obrigada. Não foi uma aula que eu fiz, mas gentilmente a minha colega que é especialista em macrófita aquática, né? A gente tem que fazer essa ligação, né? Não somente a importância ecológica, a importância biológica, mas também a importância para nós, né? Para o uso do dia a dia da nossa, né? E a importância também da preservação, da continuidade dessas plantas, né? Dessas macrófitas. É.
E você sabe que lá no Rio de Janeiro, Yara, pessoal, o Francisco Esteves, esse autor do livro, né? Ele ainda está na ativa, né? Eu falo para o Chico, Chico, quando você vai se aposentar, né? Mas é porque a gente trabalha no que gosta, né? Então a gente fica brincando. Mas ele é bem ativo, tá? E uma das vezes ele trabalhou com a prefeitura do Rio de Janeiro, não sei qual foi a época, que ele colocou esses bancos de macrópolis nas entradas do rio para algumas lagoas, lá do Rio de Janeiro, sabe? E ele fez uns pilotos lá e deu muito certo. Só que o problema disso é a continuidade, né? Porque você tem que fazer um monitoramento contínuo. Você tem que tirar a biomassa que vai morrer, né? Porque se essa biomassa das macrópodes morrer, tudo que ela absorve de pesticidas, de metais pesados, de nutrientes, ela devolve com a morte delas, né? Então, a gente tem que sempre estar em contínua reposição, sabe? Ter lá um localzinho para produzir essas macrófitas, para recolocar uma biomassa nova e retirar a biomassa velha e fazer compostagem, fazer ração para os animais, né? Depois de um tratamento, porque se tiver metais pesados, por exemplo, esses animais não podem se alimentar dessa biomassa se você não faz um tratamento. E pode até recompor, fazer até tijolos, né? Dá para fazer sedimentação de algum solo. É uma coisa bem interessante, assim, mas tem que ter toda uma política. No caso, quando eu falo política, o polis vem de ação, né? Você ter ação para que a coisa aconteça e tenha uma continuidade. O problema é isso, as ideias vêm, temos especialistas para desenvolver, só que aí os políticos, né, acham que não vai dar ibope, aquela coisa assim, dá muito trabalho, né, você ter especialista para fazer esse manejo, e aí a coisa não continua. Mas são ótimas ideias e são eficientes. Ainda mais que quando tem um trabalho, como fala assim, açudes, áreas mais, um pouco menores, né? Assim, áreas muito extensas, aí você tem que saber, né? Yara, é um trabalho árduo, tem que ter conhecimento, né? Gente, só no Japão que eu vejo, no Japão e na Austrália, são dois países que eu conheço e que eles associam a ciência ao uso do dia a dia. Então, por exemplo, quando tem um estudo de uma melhoria genética de um produto alimentar, o governo japonês ele dá dinheiro para a pesquisa, os pesquisadores desenvolvem aquela pesquisa e já passam o resultado para os produtores, que vão desenvolver aquele melhoramento genético daquele vegetal. Então, assim, nós estamos ainda engatinhando, mas essa harmonia entre ciência, pesquisa e sociedade deveria ser uma coisa contínua. E eu só vejo isso em algumas situações e em alguns países, né? É isso, né?
Eu acho que um dos parques que eu fui lá nas Cataratas do Iguaçu, né, tem vários lugares assim que eles fazem algumas coisas assim de preservação. E num desses eu vi esses tratamentos, que era a água que eles estavam dando para os animais que estavam lá, sabe? E dá certo, eu olhei assim os canais, o guia nem estava falando nada, eu que falei assim, esses canais são canais construídos, próprios. Aí o guia olhou para mim, daqui a pouco um cara de lá falou, não, são mesmo, tal. Então dá para você fazer, sim, só que tem que fazer manutenção, né? Mas é aquela coisa, né, gente? Quando você já tem um conhecimento, ó, isso aí você já tira de letra, não é verdade? É. Quem trabalhar na parte rural sabe o quanto que é custoso você produzir os alimentos e depois você colher, aí botar para comercializar. É uma coisa constante, né? É uma trabalheira só, né? Mas quem está lá gosta do que faz e faz como uma rotina. Então é só uma questão de realmente você colocar, né, uma tecnologia que dá para ser feita. Mais alguma coisa, gente? Porque é o seguinte, eu vou fechar essa sala e daqui a pouco a sala da Tayane, que ela vai dar a segunda parte hoje, né? Que vai falar sobre a Agenda 2030, eu marquei na outra sala, sabe? Por uma questão de não ficar muito longa a aula, tá bom? Então eu vou terminar.